Então, vamos lá. Vamos ler Mateus 13, 54 primeiro, depois o capítulo 12, verso 42. 2 versículos só para a base do estudo de hoje. A Mateus 13, 54. E chegando à sua terra, ensinavam-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Mateus 12, 42. Mateus diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela bendita palavra do Senhor, pela porção maravilhosa da palavra do Senhor. Pedimos que ela tenha vida, sendo ministrada pelo Teu Espírito Santo, que a gente possa ouvir a voz do Senhor nessa noite. Dá-nos ouvidos, Senhor, e um coração receptivo para acolher, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, que seja o Senhor a falar conosco, não seja o homem a falar, que nós possamos enxergar para a Tua palavra, visualizando, enxergando o Senhor falando conosco. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Bom, note só que curioso o que esses textos dizem sobre o Senhor, né? Diz a palavra que aqueles que ouviam, né, ao Senhor Jesus, estes diziam assim: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Muitos naqueles dias, né, assim como hoje, né, ao ouvirem ao Senhor, eles ficavam maravilhados, né, ficavam impressionados, perplexos com a sabedoria do Senhor e com o seu poder, né? Sabe por quê, irmãos? Isso porque ali, diante deles, estava aquele que é maior do que Salomão em toda a sua sabedoria. Não há registros na história de um homem, pode até ser que tenha tido, mas não há um registro na história de um homem que tenha escrito mais provérbios, mais livros do que Salomão, livros de sabedoria. É na história, em toda a história, o homem considerado o homem mais sábio, né? A própria Bíblia aponta Salomão como sendo o homem mais sábio de todos os tempos. Deus disse que nem depois dele se levantaria homem como Salomão. Agora, olha só, esse texto diz, né? E aqui é o próprio Senhor dizendo, ele diz assim: eis aqui está quem é maior do que Salomão. Por que ele está se apresentando assim? Porque ele está se apresentando como aquele que a sabedoria é maior, inclusive, que a sabedoria do homem mais sábio de todos os tempos. Jesus, né, ele demonstrou tamanha sabedoria que os homens ficaram maravilhados com a sua sabedoria. Bom, hoje nós vamos falar do que, irmãos? Nós vamos falar sobre a sabedoria do reino dos céus, né? Nós vamos começar hoje a ver algumas parábolas, alguns ensinamentos do Senhor, onde certamente essa sabedoria do reino foi revelada, foi colocada, né? Onde o Senhor manifestou essa sabedoria. Para iniciarmos, né, nossas reflexões sobre esse assunto que é maravilhoso, no estudo de hoje nós vamos ver duas parábolas que nós já tivemos a oportunidade de ver aqui, que acho que todo mundo já viu, já sabe, conhece bem, mas que ainda com certeza tem muita coisa para nos falar, porque fala sobre sabedoria do Senhor. Duas parábolas que em comum falam sobre sementes e o reino dos céus. A parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo. Essas duas parábolas, elas são irmãs. Elas devem ser vistas, olhadas, analisadas de maneira juntamente. Porque aí você consegue adquirir um conhecimento e essa sabedoria uma proporção muito maior. Se queremos falar sobre a sabedoria do reino, essa é a melhor maneira de começarmos a falar sobre esse assunto. Porque foi assim que Jesus começou a falar, sobre a sabedoria do reino, falando sobre essas duas parábolas. Pois bem, sem demora, vamos lá. Mateus 13, verso 3 a 9. Eu vou pedir para alguém ler, por favor. Mateus 13, verso 3 ao verso 9. De muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o
semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, antes de entrarmos definitivamente na reflexão dessa parábola, repara só uma curiosidade, né? Observe como Mateus, ele inicia falando sobre essas questões, né? Ele pontua aqui uma questão muito interessante para a gente no início dessa parábola. No verso 3, ele diz assim: e de muitas coisas lhe falou por parábolas. Irmãos, eis aqui um detalhe interessante. Diz a palavra que o Senhor ensinou muitas coisas por parábolas. Muitas coisas o Senhor comunicou por parábolas. Muitas coisas da sabedoria do reino, da sabedoria do Senhor, o Senhor se utilizou de parábolas para nos comunicar. Então eu pergunto para vocês, sobre o que são as parábolas? Sobre o que são as parábolas? Sobre muitas coisas. Há muitas coisas da sabedoria do reino de Deus, da sabedoria do alto, dentro destas parábolas. Né? Jesus diz, de muitas coisas lhe falou por parábolas. Então, sobre o que são as parábolas? Sobre muitas coisas que o Senhor quer nos comunicar, coisas importantes, extraordinárias. É só uma curiosidade. Mateus então continua dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, a sabedoria do reino fala sobre um semeador. Um semeador que saiu a semear, que saiu a lançar das suas sementes. Parte destas sementes, diz a palavra, caíram à beira do caminho. E rapidamente estas sementes se perderam, porque vindo as aves, logo as comeram. Outra parte, diz a palavra, destas sementes caíram em um solo cheio de rochas, um solo rochoso, onde a terra era pouca e as sementes não conseguiam fincar suas raízes. Saindo o sol, diz a palavra, foram queimadas e secaram. Uma terceira parte das sementes caíram num solo entre espinhos, que junto com a semente cresceram e a sufocaram. Os espinhos cresceram junto com as sementes, só que os espinhos sufocaram a semente. Uma quarta e última parte caiu em uma terra, aqui na palavra, boa. Uma boa terra. Esta única parte das sementes que foram lançadas, caíram nesta terra e deram frutos. 100, 70 e que mais? E 30 por um. Cada semente. Uma gerou 30, outra gerou 60 e outra chegou a gerar até 100. 100 frutos em cada semente. Bom, o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos, olha só, um semeador, certo? Nessa parábola nós temos um semeador, nós temos uma semente, um tipo de semente, e 4 tipos de terrenos, de solos onde estas sementes foram lançadas. E eu pergunto, sobre o que na verdade o Senhor estava falando?
Vamos ver lá. Mateus 13, 18 a 23. Alguém lê para mim? Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o caminho, este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por ano. Bom, então eu pergunto para vocês, quem que é o semeador? Provavelmente o próprio Senhor, né? Por que a gente pode dizer isso? Porque a semente é a palavra. Porque é aquele que tem a palavra do reino para semear, certo? Quem aqui tem a palavra do reino para semear? Só se você estiver no Senhor. O que é a semente? A palavra do reino. Jesus disse a todos os que ouvem a palavra do reino. A semente é a palavra do reino. E o que são os 4 solos onde a semente foi semeada? O à beira do caminho, o rochoso, o entre os espinhos e a boa terra. O que são esses 4 tipos de solos? São pessoas, né? É o homem, somos nós. E a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, irmãos, onde o Senhor saiu a semear a sua palavra do reino? Em pessoas, no coração dos homens. Né? Irmãos, o reino dos céus, a sabedoria do reino é lançada em pessoas. Esta é a obra de Deus, essa é a obra do semeador. Ele saiu a semear a palavra do reino em pessoas. Pois bem, novamente diga-me, quantos tipos de sementes são lançadas pelo semeador? Um tipo só. A palavra do reino. A semente, irmãos, é uma só. Há uma só semente sendo lançada pelo semeador em todos os tipos de terrenos. Nós estamos falando aqui da palavra lançada pelo semeador. O semeador tem uma semente para lançar, a palavra do reino. Não há uma semente para cada terreno, irmãos. A semente é sempre a mesma. A semente que cai à beira do caminho é a mesma que cai também no solo rochoso, na terra entre espinhos e na boa terra. É a mesma semente. Não uma semente melhor, mais reforçada, mais nutrida do que a outra para cada tipo de solo. Não. É a mesma semente. Por isso, irmãos, aqui, olha, a grande questão aqui nessa parábola não roda em torno da semente, porque a semente é uma só, assim como um só é o semeador. A grande questão aqui, irmãos, está em torno do terreno que esta semente cai. Há um semeador, há uma semente, 4 tipos de solos onde a semente cai. Então a questão aqui, irmãos, é onde esta semente vai cair. Concorda? A questão é onde ela vai estar caindo, onde ela está sendo semeada. Veja só, verso 19. Jesus disse assim, e muitas coisas ele falou por parábolas, então vocês prestem atenção.
A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este, olha só que interessante, é o que foi semeado à beira do caminho. Primeiro tipo de solo, ou melhor, de pessoa que aparece aí, qual que é, irmãos? Diz a palavra, este é o que foi semeado à beira do caminho. Quem é este, irmãos? Mas olha só, antes disso, repara só, este está perto, irmãos, não está longe. Ele está à beira do caminho. Deixa eu te dizer uma coisa, nessa parábola do semeador, não há nenhum solo, ou melhor, pessoa representada aqui realmente longe. O primeiro que aparece aí está à beira. Não tem um que está, um longe, lá longe. Lá no outro lado do mundo. Não. O primeiro que aparece aí, irmãos, está à beira. Esse é o primeiro que aparece. Então, o que acontece com a semente, a palavra do reino, nesse tipo de pessoa? O que acontece com ela? Este que está à beira do caminho, diz aí a palavra do Senhor, que a palavra do reino não é compreendida, certo? A primeira coisa é que ele não compreende a palavra, certo? E assim, irmãos, não sendo compreendida, o que acontece com ela? Logo vem o maligno e a arrebata da onde? Do coração. Do coração. Ou seja, nesse tipo de pessoa, irmãos, em seu coração o maligno tem livre acesso. Se você está à beira do caminho, deixa eu te dizer, o maligno tem livre acesso no seu coração. Diz aí o texto, não sou eu que estou falando, que logo vem ele e lhe arrebata do coração a palavra do reino. Irmãos, como uma ave, ele voa rapidamente e abocanha a semente. É assim que está dizendo a palavra. Esse é o primeiro tipo de pessoa que aparece onde a semente, a palavra do reino, está sendo semeada. A semente cai no coração de pessoas que Satanás tem livre acesso. E este vem como uma ave correndo e abocanha essa semente rapidamente. Não dá tempo de nada, nem de pensar nela. Já a velocidade que ela cai é a mesma que ela sai. Segundo tipo de pessoa, verso 20 e 21. Diz aí, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O segundo tipo de solo, de pessoa, é aquele que é semeado em solo rochoso. Esse, disse o Senhor, que recebe com alegria a palavra do reino. O semeador está lá lançando a palavra e ele recebe com alegria. Ele fica alegre ao receber aquela palavra, aquela semente. O seu coração se alegra com aquela semente. Mas, tem um mas nessa história, irmãos. Tem um mas na história desse camarada. Não tem um mas aí no verso 21? Mas, este, diz a palavra, não tem raiz em si mesmo. Ou seja, neste camarada a palavra tem pouca duração. A palavra não penetra com raiz, a palavra não se aprofunda a ponto de se fixar nele. Ele recebe com alegria. Ele recebe até com alegria, chega no coração dele e traz alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. Ele é como um terreno, um solo rochoso. Deixa eu te dar uma ilustração. Lá no prédio onde nós moramos, a construtora fez uma série de jardins, tem todo um paisagismo entre as torres e tal. Só que você tem uma laje
embaixo é um subsolo de garagens, de estacionamento e tal. Aí você tem a laje e você tem isso aqui de terra. E aí você tem você tem o jardim. A gente já adubou, a gente mandou fazer sistema de irrigação. Não tem meio que faça com que aquelas plantas vinguem. E sabe por quê, irmãos? Que não tem raiz. Pode molhar todo dia, pode adubar uma vez por mês, ela fica bonitinha por um tempo assim, 2, 3, 4, 5 dias, dá uma semana, o solzão vem, aquela laje esquenta por baixo, a pedra esquenta por baixo, aquilo começa a cozinhar, irmãos. Aquilo começa a cozinhar, não tem planta que resista. Tem muito cristão, tem muita gente que recebe a palavra do reino, é exatamente assim. Que começa a cozinhar. O sol vem, bate, começa a queimar. E é o que a palavra está dizendo. Né? Diz aí que chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Irmãos, olha que interessante. No primeiro tipo de solo, aquele que está à beira do caminho, né? Primeiro tipo de pessoa, que é aquele que está à beira do caminho, o maligno vem e arrebata do coração a sua semente, certo? Nesse segundo tipo, quem é quem vem e arrebata a semente? A angústia e a perseguição. É o sol, irmãos, que bate e que seca. A palavra do reino dura pouco, logo ela se vai, porque a angústia e a perseguição fazem com que esses personagens se escandalizem. E ela seca. E ela acaba morrendo. Terceiro tipo de solo. Está rápido? Está muito rápido? Terceiro tipo de solo, de pessoa, verso 22. Diz aí, o que foi semeado entre os espinhos é que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e essa fica infrutífera. Irmãos, o terceiro tipo de solo, ou de pessoa, é aquele que é semeado entre espinhos. Neste rapaz, neste camarada, diz o Senhor, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas, os espinhos. Cuidado do mundo, espinho. Fascinação das riquezas, espinho. Estes espinhos, diz a palavra, sufocam a palavra do reino e ela fica infrutífera. Bom, o que acontece com a palavra do reino nesse tipo de pessoa? Nesse tipo de pessoa, a palavra, irmãos, é asfixiada. Ela é sufocada, ela perde o ar, a capacidade de respirar e morre. Isso é o que significa ser sufocado. É você perder a capacidade de respirar e você morre. Por quê, irmãos? Por que a palavra do reino nessa pessoa ela é sufocada, ela é asfixiada? Por quê? Porque os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. São espinhos fazendo com que a palavra não respire. Os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas. Bom, irmãos, olha só, no primeiro tipo, o maligno é quem rebata a palavra, certo? No segundo tipo, são as angústias e as perseguições. No terceiro tipo, são os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Eis aqui um resumo dos inimigos da palavra do reino. O maligno, as angústias, as perseguições, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Todos esses são inimigos da palavra do reino. Concorda? É um resumo dos inimigos da palavra do reino. O primeiro é o maligno, mas ele não é o único. Ele não é o único.
Tem gente que acha que batalha espiritual é só contra inimigo. Ou que tudo é culpa do inimigo. Ou que tudo é culpa do inimigo. Irmãos, tem inimigo, tem angústia, tem perseguições, cuidados do mundo e fascinação das riquezas. Tudo isso sufoca, arrebata a palavra do reino. Tudo isso aqui faz com que a palavra não dê fruto. Todos esses. Bom, o quarto tipo de pessoa, de solo, né? Verso 23. O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. O último tipo de solo, de pessoa, é aquele que foi semeado em boa terra. Esse, diz o Senhor, ouve a palavra. A primeira questão é ouvir a palavra. Por isso que no último versículo aí, ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça. Se você não tem ouvidos para ouvir, complica. Ele diz aí, este ouve a palavra, a compreende. E este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Irmãos, olha que interessante. Ele ouve a palavra e compreende. Mas veja só, não só compreende, ele também frutifica. Mas não só frutifica, ele também produz. Por que está aí frutifica e produz? Qual que é a diferença? Produz dá fruto. Dá frutos. Frutos do Espírito. Passa a ser semeador. Produz porque ele passa também a semear. Ele é o Senhor usa ele, né, como instrumento para que o coração dele seja, mas também usa ele através da vida dele. O que a gente está vendo aqui é um estado de transformação. A gente está falando do Evangelho do Reino. Vocês estão lembrados? De pedra, filhos. Vocês estão lembrados disso? Quanto a gente vê de uma margem para outra esse estado de transformação. Irmãos, o fruto, na verdade, é o estado natural de uma boa semente numa boa terra. O fruto numa boa terra é algo natural. Uma boa semente, uma boa terra, haverá frutos. Mas aí você vê um produz. Você vê que esse fruto gera mais do que um fruto. Consegue perceber isso? Irmãos, o boa terra é o cara que dá fruto. Mas ele não só dá fruto, ele produz. Ele é produtivo. Há nele algo sendo gerado, sendo construído, que não é só o fruto. Ele é produtivo. Este camarada produz. Irmãos, a palavra do reino, nesse cara aqui, não é arrebatada. É o único que não é arrebatada. Nem sufocada, nem queimada pelo sol. Este cara retém a palavra, compreende, frutifica e produz. Irmãos, produz 100, produz 70 ou 30 por um. Essa é a matemática do reino de Deus. 100 não é pouco, irmãos. 70 também não é pouco. Ou 30 por um. De 30. De 60. De 100. Tem uma matemática aí, vocês repararam? Esse aqui é o semeado em boa terra. Bom, irmãos, se a semente é uma só e se o semeador é um só, a questão definitivamente é onde tem sido semeada a palavra do reino. Por isso eu pergunto, em que tipo de terra, de solo nós temos sido? Que essa é a questão. Um solo bom, onde a palavra permanece,
e frutifica e produz? Ou solos que a palavra é levada, arrebatada? Essa é a questão. A grande questão é essa. Em um dos 4 tipos de solos, nós com certeza estamos inseridos. Vocês hoje ouvem a palavra do reino. Nós recebemos a palavra do reino. E a grande questão é: qual é o tipo de solo, de terreno que eu sou em relação à palavra do reino? Eis a questão, eis a sabedoria do reino dentro desta parábola. É isso que o Senhor está falando aqui. Bom, vamos ver mais uma. Vamos ver a outra que é gêmea. Eu vou pedir para alguém ler Mateus 13, verso 24 ao verso 30. Outra parábola propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde veio, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Bom, por que nós podemos dizer que essa parábola é uma parábola irmã, né? Uma parábola irmã à parábola do semeador? Uma continuação. É, certo, com certeza. Veja só o verso 24, que o Senhor diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O que tem de parecido com a outra parábola, irmãos? Aqui o produtivo já está trabalhando. Irmãos, nota aí, né? Novamente o Senhor vai falar sobre um semeador, novamente o Senhor vai falar sobre semente, novamente o Senhor vai falar sobre o campo. Tudo isso a gente estava falando da outra parábola, não é verdade? Né? E novamente o Senhor vai falar sobre o reino. Ele começa dizendo: o reino dos céus é semelhante. O outro fala sobre a palavra do reino. Ele está falando sobre o reino. E esse fala que o reino é semelhante. Irmãos, aparentemente temos aqui até a impressão que o Senhor vai falar as mesmas coisas, não é verdade? Parece que ele vai falar a mesma coisa. Parece que ele vai continuar só falando as mesmas coisas. Mas o Senhor continua dizendo: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Repare-se que nesta parábola surge um outro tipo de semente, certo? Chamado aí de joio, e um outro tipo de semeador, chamado de inimigo. Lá só tem um semeador, no outro lá, né? Ele só vai lá e arrebata do coração, né? Aqui ele aparece semeando, certo? Irmãos, o inimigo, diz a palavra, também é um semeador. Claro, não da palavra do reino, mas ele é um semeador. Não de trigo, mas do joio. Então, segue aí o texto dizendo, verso 26. Quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Olha lá, a erva cresce, produz o fruto. E aí também aparece o joio. Note, irmão, aparece a erva que dá fruto, certo? Aparece ela surgindo
né, crescendo e dando fruto. Aqui o trigo, aparecendo, crescendo, surgindo para dar fruto. E ao mesmo tempo, apareceu também, olha essa expressão, apareceu, a gente podia fazer um cânticozinho, né? Apareceu o joio. Apareceu, irmãos, também o joio. Ao mesmo tempo, surge também o joio. Os dois crescem juntos e aparecem juntos. Irmãos, este é o reino dos céus. Jesus diz, o reino dos céus é semelhante. Vamos lá, vamos continuar. Verso 27. Então, vindo os servos do dono da casa, eu gosto dessa expressão, dono da casa. Um dia o dono da casa vai tomar conta da casa, porque ele é o dono da casa. Vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Ao verem este cenário, irmãos, olha, né? Ao verem que o joio está crescendo, está produzindo, né? E o trigo também, junto, os dois, joio e trigo. O que acontece? Os servos se aproximam do seu senhor, do dono da casa, e perguntam para ele, mas você não semeou boa semente no teu campo? De onde que está vindo esse joio? Ao verem esse cenário, né, os servos, a princípio, questionam o seu senhor. Senhor, não semeastes uma boa semente no campo? Às vezes a gente acha que o problema é a semente. Lembra lá da semente? A semente, deixa eu falar para você, a semente que o semeador, aquele que semeia a palavra do reino, é boa. Mas a gente acha que o problema é a semente. Não, peraí, tem alguma coisa errada nessa semente aí. Tem alguma coisa errada nessa palavra aí. De onde que vem isso? Meu Deus, de onde vem esse joio? Essa é a pergunta que eles fizeram, não é verdade? Mas de onde está vindo isso? Verso 28, ele, porém, lhes respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Essa expressão é difícil, irmãos, para muitos de nós. Para nós, deixai-os crescer juntos. Deixa crescer junto. Eles são muito similares, muito parecidos. Similares só, mas... Similares. Né? Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Bom, então agora temos aqui o quê? Nós temos um homem que semeou uma boa semente, o trigo. E temos também o chamado inimigo que semeou também junto o joio. As duas sementes crescem juntas. O trigo e o joio estão ali, juntos, crescendo, florescendo junto. Juntinho, bem parecidos, né? E que nós temos também? Nós temos também os servos, que não compreendem muitas coisas, viu? Quando ele vê esse cenário, nós servos ficamos tudo questionando. Será que? De onde vem? O que acontece? Vamos arrancar? Vamos tirar esse negócio daí? Né? Os servos não compreendem muitas coisas, não. E querem arrancar o joio do meio do trigo. Eles querem ir lá com a mão, com o braço, com a foice, vamos arrancar esse joio daí. Não é isso que eles querem? É isso que eles querem. E a eles o dono da casa diz, deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita verão os ceifeiros e ajuntarão o joio e recolherão o trigo. Irmãos, essa questão aqui de arrancar o joio do trigo, ela é exclusiva dos ceifeiros, não dos servos.
Os servos ficam dentro do dono da casa lá. Fica lá na casa, vai. Entra lá dentro da casa. Fica lá na casa, com o dono da casa. Fica dentro de casa. Os ceifeiros, no tempo da colheita, estes virão e estes vão colocar a parte o joio e outra parte o trigo. Veja, irmãos, na primeira parábola nós temos um semeador e uma só semente. Já nesta temos 2 semeadores e 2 tipos de sementes. Na primeira parábola, a questão é o tipo do solo, onde a semente, a palavra do reino está sendo semeada. Já nesta é o tipo de semente e a sua procedência. É o tipo da semente que está sendo lançada e da onde ela está vindo, né? A procedência desta semente. Bom, sobre o que então, na verdade, o Senhor, a sabedoria do reino, está falando aqui nessa parábola? Vamos ver. Mateus 13, 36 a 43. Alguém lê para mim, por favor. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, olha só que interessante. Diferente da parábola do semeador, né? Nesta parábola aqui do joio e do trigo, vemos que a semente não se trata da palavra do reino, certo? Na primeira, o que é a semente? É a palavra do reino. Nesta parábola, o que é a semente? Os filhos do reino ou os filhos do outro reino. O que são, né, as sementes nesta parábola? Não é a palavra, mas os filhos. O joio e o trigo. Irmão, semente agora são pessoas, são filhos. Há a boa semente e há, juntamente com elas, o joio. Junto com a boa semente temos também o joio. Jesus disse assim, versos 37 e 38. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Irmãos, neste campo aqui chamado o mundo, né? Este campo aqui, olha, nesta parábola ele tem um nome, e ele é chamado de o mundo. Neste campo aqui chamado o mundo, há 2 sementes sendo lançadas, que são pessoas. Há 2 semeadores, que são pais. E 2 tipos de filhos. A boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Agora veja só, verso 39. O inimigo que o semeou é o diabo. Esse inimigo tem um nome, né? Não basta chamar ele de inimigo. Ele tem um nome. Ele é o diabo. Vou pegar esse versículo aqui, é bom para aquelas caixinhas de promessa, sabe? O inimigo que semeou é o diabo, né? Olha que interessante. Alguém fala, eu peguei um versículo legal aqui, ó. O inimigo que semeou é o diabo.
Olha que interessante, né? Eu nunca vi nessas caixinhas de promessa um versículo como é, mas é interessante. Bom, o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Irmãos, então quem é o inimigo e o pai do joio? É o nome. É o diabo. Pai de joio é? Oh, que coisa, né? Sobre eles o Senhor afirmou, verso 40, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Na consumação do século, os filhos do diabo serão lançados aonde? Ao fogo. Na consumação do século. Verso 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu... Olha que interessante, irmãos. Do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Olha só que interessante. Da onde que isso vai sair? Do seu reino. Todos os escândalos do seu reino e os que praticam a iniquidade do seu reino serão ajuntados pelos ceifeiros, pelos anjos, porque o Filho do Homem os mandará para isso. Eles virão para recolher do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E estes, nas mãos dos anjos, serão lançados na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, o que então nós temos aqui, irmãos? Olha só. No mundo há dois tipos de filhos. E há dois pais. Os filhos do reino e os filhos do inimigo. Do diabo. No mundo, esses dois filhos crescem juntos. Crescem juntos. E ainda não podem ser separados. Mesmo que os servos queiram. Jesus disse, não, vocês querem, Senhor? Você quer, Senhor, que nós os separamos? Ele disse, não. A resposta é não. No tempo da colheita, no tempo da consumação do século. Os servos desejam isso, mas não podem fazer isso. Os servos, em relação a isso, precisam se negar, tomar a sua cruz e seguir. Só resta isso. Não dá para fazer outra coisa. Não dá, irmãos. Porque a gente tem que entregar o rosto, lembra disso? Lembra disso lá, dos princípios, dos valores dos filhos do reino? Lembra como são os filhos do reino? Como são os filhos do reino? Como que são? São misericordiosos, pacificadores, perseguidos por causa da justiça. Irmãos, choram. Misericordiosos. Um dia, diz a palavra do Senhor, haverá o que a Bíblia chama de a consumação dos séculos, onde os séculos se consumarão. Essa expressão é muito interessante. Neste momento, haverá a ceifa, onde o joio, que são os filhos do inimigo, serão ajuntados pelos anjos do Senhor. Naquele dia, todos os escândalos, assim como todos os que praticam a iniquidade, todos serão lançados na fornalha acesa. E ali haverá choro e ranger de dentes. Essa mensagem não está muito na moda, né? Não está, né? Falar de diabo, falar de inferno, consumação dos séculos, choro, ranger de dentes. Ah, irmão, você não tá com nada, cara. Tá com nada isso aí, hein?
Hein? Mas diz a palavra por fim que os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Bom, irmãos, na primeira parábola, a grande questão é que tipo de terra, de solo e de pessoas que nós somos. Aqui, a grande questão é... a grande questão é quem é o seu pai? Quem é papai? Quem é papai? Papai! Quem é o nosso pai? Neste mundo somos filhos de quem? Nós podemos fazer essa pergunta. Porque ou nós somos filhos do reino, ou nós somos os filhos do inimigo. Nesse campo chamado mundo, tem filho do reino e tem filho do inimigo. Só. Então, juntinho. Ou somos joio, ou somos trigo. Ou somos joio, ou somos trigo. Irmão, sem dúvida, essa questão, quem é o nosso pai, definirá para sempre o nosso futuro e a nossa existência. Quem é o nosso pai? De onde vem essa semente? De onde procede essa semente lançada no mundo chamado joio ou trigo? Essa é a questão que define o fim na consumação dos séculos. Os justos resplandecerão, diz a palavra. Aqueles que praticam iniquidade serão lançados na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, então a reflexão do reino para nós hoje é: em relação à palavra do reino, que tipo de pessoa nós somos? Em relação à palavra que é semeada, que tipo de pessoa que nós somos? Essa é a questão. Em relação ao reino de Deus e ao mundo, que tipo de filho nós somos? Eis a questão. Essa é a questão. Então eu pergunto, sabe por que essas parábolas estão juntas, irmãos? E por que podemos chamá-las de irmãs? Sabe por que elas estão aí juntas? Porque elas estão diretamente relacionadas e devem ser analisadas e recebidas juntas. Por quê? Irmãos, com certeza estas parábolas não foram anunciadas juntas por acaso. Pense comigo. Dependendo do tipo de terra, de solo que fomos, seremos também um determinado tipo de filho. Se você retém a palavra, se você recebe a palavra, se você ouve a palavra, você será considerado uma boa terra. E este frutificará, dará fruto, produzirá e será chamado de filho. Irmãos, se vocês voltarem para trás, não sei se vocês lembram lá que há um texto no Sermão do Monte que fala assim: tornai-vos filhos. Recebendo a palavra, acolhendo a palavra. Dependendo do tipo de terra, de solo que nós somos, seremos também um determinado tipo de filho. O que isso significa? Bom, se formos boa terra, onde a palavra do reino permanece, certamente seremos também filhos do reino. Se em nós permanece a palavra do reino, seremos então filhos do reino. Agora, se permanecermos à beira do caminho, ou formos um solo rochoso, um solo entre espinhos, nestes casos, a palavra do reino não permanece em nós, e assim não seremos os filhos do reino. Deu para entender? Irmãos, dependendo da qualidade de solo que nós formos, esta também será a qualidade dos filhos que seremos. É por isso que essas duas palavras estão juntas.
E é por isso que ele começa a falar do terreno primeiro. Porque dependendo do terreno que nós formos, seremos também a qualidade dos filhos. A qualidade de filhos depende da qualidade do terreno que nós formos. Precisamos reter a palavra, precisamos ser boa terra para dar fruto e produzir. Então, sim, seremos também dos filhos do reino. O trigo e não o joio. Eis, irmão, a sabedoria do reino. Eis aqui a sabedoria. Eis aqui quem está falando é aquele que é maior do que Salomão. Com certeza tem muito mais coisas aqui para a gente ver nesse capítulo. Aqui é só o começo das parábolas. Tem muitas parábolas aqui em Mateus. Esse livro é riquíssimo sobre isso. A gente está começando hoje. E Deus, se Deus permitir, a gente vai continuar falando sobre isso. Amém? Que o Senhor nos dê, irmãos, ouvidos para ouvir. Por isso que ele fala nas duas parábolas. Quem tem ouvidos, ouça. Uma coisa, por último, se repete nas duas parábolas. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça sobre a boa terra, ouça sobre os filhos do reino. Ouça sobre as outras terras, ouça sobre os filhos do maligno. Quem tem ouvidos, ouça. Que o Senhor nos dê ouvidos, irmãos, para ouvir a sabedoria do reino. Vamos orar? Senhor, obrigado pela palavra do Senhor. Mais uma vez podemos nos debruçar diante destas sabedorias, esta sabedoria do Senhor. E nós te agradecemos por isso. E te pedimos ouvidos para ouvir a palavra, ouvidos para reter a palavra, ouvidos para absorver como uma boa terra, Senhor, esta boa semente, a ponto de nós sermos também considerados a boa semente. Este é o teu plano, esta é a tua obra, esta é a tua vontade, esta é a tua sabedoria, esta é a tua palavra. E nós pedimos que ela seja acolhida ao nosso coração. Permita-nos, Senhor, ouvir, entender, compreender e reter a tua palavra pela graça do Senhor, pelo poder do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos contra o inimigo que arrebata a palavra do nosso coração. Ajuda-nos contra angústias e as aflições e as perseguições. Ajuda-nos, Senhor, contra os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas, que são aquilo que tem roubado a palavra do reino das nossas vidas. O Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude a caminhar nesta vida como os servos teus, dono dentro da tua casa. Nós pedimos isso, Senhor, para o louvor e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.